consegue enxergar nessa época uma oportunidade de uma recolocação no mercado de trabalho, de uma possibilidade de ingressar no primeiro emprego, mesmo que saiba que inicialmente é de forma temporária. Mas quem trabalha desta forma precisa estar atento aos direitos e também aos deveres deste tipo de contrato. Então, para você não estar criando falsa expectativa ou não estar sendo lesado por desconhecimento, a gente trouxe esse assunto hoje para o nosso quadro Falando de Direito. Com você, Falando de Direito. O nosso colunista, o advogado Rafael Bernardes, já está aqui conosco. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Quanto tempo? Quanto tempo? Estávamos com saudades do ao vivo, viu? Apesar de adorarmos os vídeos que vocês enviam, mas adoramos o ao vivo também. Certeza. E ao vivo a gente vai tratar desta temática que final de ano é muito comum, aumento da demanda do comércio, as empresas precisando de mais mão de obra e abrem as chamadas vagas temporárias. É só permitido nesse período do ano? Quando é permitido? Não, na verdade, o contrato de trabalho temporário ele é permitido em qualquer época do ano, Sim. desde que seja por uma demanda provisória, uma necessidade de alguma demanda provisória. Natal é o mais comum, porque há um aumento nas vendas e no atendimento do comércio, então as empresas precisam colocar mais vendedores para atendimento ao cliente. Mas temos outros casos, por exemplo, uma empresa que tem algumas pessoas com afastamento por saúde, alguma licença maternidade, Certo. elas podem também fazer uso do contrato temporário. E como é que funciona essa contratação? Então, É um contrato? Isso. É na carteira? É na carteira, só que é através de uma empresa intermediária. Isso, então eu, quanto empresa, não posso chegar para você e dizer, Rafael, esse é um contrato temporário. Não esse tipo de contrato temporário, né? Você pode fazer um contrato de experiência, alguma coisa do tipo. Mas o contrato temporário ele é feito por intermédio de uma empresa, então você que é empresário pode buscar esse recurso por conta da sazonalidade, né? Por exemplo, chegamos no verão, então alguns comércios vão ter mercado aquecido, né, e tem outros que vão parar. Sim. É justamente isso, é para compor essa situação. Aí tu pode fazer o uso do contrato temporário, tu procura uma agência especializada em terceirização de serviços temporário. Essa empresa vai contratar o funcionário que vai prestar serviço dentro da tua empresa. Ou seja, o vínculo não é direto do funcionário que vai estar lá com você, que é o dono da empresa. É com a terceirização. Entendi. E os direitos dessas pessoas? No contrato temporário, as pessoas têm os mesmos direitos da categoria da tomadora de serviço. Certo. Então, por exemplo, se eu terceirizar um comércio, uma loja, né? Esse empregado ele vai ter o mesmo piso de vendedor, vai ter o mesmo piso do comércio, todos os direitos do comércio. Então, essa é a primeira questão de isonomia. O que também tem direito que as pessoas também desconhecem? Tem férias, tem 13º e tem também o recolhimento do FGTS. Isso também é garantido no período do contrato temporário. Agora, o que é que diferencia, Rafa, o contrato de trabalho convencional do temporário? Tem algumas questões bem importantes. O contrato temporário ele é um contrato que tem um prazo determinado. Certo. Então, ele tem um determinado prazo, não tem prazo mínimo, mas ele pode ter um prazo de até 180 dias e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, Certo. essa é a primeira distinção. Certo. Segunda distinção. O empregado que encerra o contrato temporário, ele não tem direito à multa dos 40% do FGTS, ele não tem direito ao aviso prévio e não tem direito ao seguro-desemprego. Então, isso é o ponto bem negativo para o trabalhador. Certo. Um outro ponto também que estava em discussão era sobre a situação da gestante. Se tem direito à estabilidade de gestante. Você pode contratar para questão temporária e nesse período a pessoa engravidar. Isso, mas E aí? o TST tem entendido, isso já mudou, foi e voltou umas quantas vezes, mas Certo. atualmente o TST tem entendido que não tem direito à estabilidade porque ele é um contrato de prazo certo. Entendi. Não um contrato 90 dias? Pode ser 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Ou seja, pode ser 6 meses mais 8, 9 meses. Isso, pode ser o tempo da criança, né? Exatamente. É. Mas, gente, não sei se... muitas vezes é a possibilidade que a pessoa tem de entrar no mercado de trabalho e aí aceita, né? Isso, verdade. Mas se você ficar pensando que não vai ter direito a esse FGTS, essas coisas todas... Agora tem uma questão que é bem importante, né, Fernanda? As empresas, elas são fiscalizadas sobre isso. Então, por exemplo, eu vou dar um caso concreto da Zara, né? Falar o nome aqui porque é uma empresa a nível nacional e é uma notícia que foi divulgada em vários portais. A Zara utilizou o contrato de trabalho temporário para o Natal. Certo. Até aí tudo ok. Mas o TST entendeu que, na verdade, eles estavam abrindo uma nova filial.
Então, o contrato temporário ele foi utilizado de forma irregular. Entendi. E aí, todos esses trabalhadores tiveram o vínculo reconhecido, tiveram o contrato sujeito a prazo indeterminado, com indenização de aviso prévio, com indenização da multa do FGTS. Entendi. Porque não foi para contratação numa estação que já funcionava, pelo que eu estou entendendo. Eles Era utilizaram, na verdade, loja. o quadro para uma nova loja. Então, não tinha sazonalidade, não tinha necessidade de serviço. Esse alerta aí é para o empregador, viu? Na verdade, é para o empregador, é isso que a gente quer falar. Porque ele é muito bom, o contrato, esse contrato de prestação de serviço, ele é um contrato muito positivo para o comércio, principalmente na época de festa, né? São João, Natal, Páscoa. Mas tem que tomar esse cuidado na hora de fazer, porque tudo é uma questão de interpretação. Ô, Rafa, para o empregador, quais são as consequências quando o empregado, vamos dizer, não cumpre os requisitos legais? No caso do empregado, por exemplo, o empregado ele pode ser desligado a qualquer momento. Não é porque está lá temporário que eu sou obrigada a ficar com ele. Não, isso também é uma outra confusão que as pessoas fazem. Não tem nenhum ônus para a empresa desligar antes do prazo. Entendi. Eu contratei por 2 meses, o cara já está lá. Dando trabalho, né? Tá temporário, já está para ser temporário mesmo. A gente fala que tá mão cansada, Já não está trabalhando. Pode resolver o vínculo empregatício com ele. Isso não tem esse ônus. Tem uma grande discussão que ainda não está bem formalizada, que é o seguinte: se o contrato é de 3 meses e a empresa encerra com 45 dias sem justa causa, tá? Ele teria direito a uma indenização pelos 45 dias que falta. O que está se entendendo atualmente que não. Tem uma pequena indenização na lei, mas a indenização do contrato para o prazo determinado que tem na CLT não se aplicaria a ele. Entendi. E para o empregador que não cumpre, por exemplo, como a Zara, que não cumpriu os requisitos do contrato temporário? Ela foi notificada, né? Ela teve que reconhecer como um contrato prazo determinado, os funcionários tiveram direito ao aviso prévio, É um problemão, né? Não precisava, né? Uma empresa grande, né? Não precisava. Não precisava. E você que está, nesse momento, contratado, revisa direitinho o seu contrato, sabe, Rafa? A gente já viu aqui o que é que tem direito e o que não tem. Mas a gente nunca é demais a gente revisar aquilo que a gente está lendo, né, Rafael? Você assinou uma documentação, que documentação é essa? O que é que estava colocado ali, né, Rafael? É importante. Aqui também as pessoas fazem a confusão. Eu sou contrato temporário, eu não tenho carteira. Já viu como é isso? Sou contrato temporário. Mas isso não é um contrato temporário. Nesse caso, é um contrato irregular. Não, eu fui contratado temporariamente para trabalhar na empresa tal. Aí a pessoa está na cabeça porque a notícia fala: aumento do número de contratos temporários agora na época de Natal. Teria que estar registrado na carteira? Tudo não registrado, tem que ter essa empresa. Carteira. Então, assim, às vezes as pessoas acham que estão no contrato temporário, mas na verdade elas estão no contrato clandestino, que a gente chama. O contrato temporário é feito por uma empresa específica, especializada em mão de obra e tudo mais. Atenção você que foi chamado numa loja, acertou tudo direto com a loja e está lá dizendo que você está com um contrato temporário. Já está errado. Teria que ter sido feito com uma empresa, essa empresa feito o intermédio, colocado na sua carteira. É isso, Rafa? É isso. Nossa, acendeu a luz vermelha para um monte de gente agora, tá? E às vezes até o empresário não sabe, sabia? Isso, é bem comum que... E por isso é bom falar com o contador ou advogado da empresa para também direcionar isso. Tá com dúvida? Instagram, adv.rafaelbernardes. O Instagram também do nosso quadro Falando de Direito BR. Isaac Bertolini Auler também é o nosso outro advogado que intercala aqui com o Rafael nos conhecimentos, nas partilhas. Eles podem te ajudar. Rafa, muito obrigada, muito obrigado. Bom fim de semana, né? Bom final de semana e Feliz Natal também, provavelmente. Tu já tá se despedindo de mim, é? Então, porque semana que vem eu vou ver minha família. Vai pro sul. Mas deixa conteúdo pra gente, por favor, Vamos produzir. Agora, semana que vem, sento com o Eduardo, aí a gente vai trabalhar isso. Obrigada, Muito Rafa. obrigado. Feliz Natal pra você também. Agora é o seguinte, você já deve ter visto